Bom, são 7h40, então eu vou começar, né? Então, eu não sei se alguém já viu, né? Mas aqui, do Fitzgerald, né? Então, aqui tem um episódio daquele documentário, né? Grandes Livros, sobre o Grande Gatsby, que é a obra mais conhecida do Fitzgerald, né? Tem um documentário da literatura fundamental, que é aquele programa de entrevista, né? Também sobre o Grande Gatsby, uma professora chamada Maria Elisa Sevasco. Daí depois tem o próprio livro, né? O próprio romance, O Grande Gatsby, que é interessante ler, assim. Ele não é tão longo, né? Tô lendo, professor. Oi? Eu tô lendo, eu tô quase acabando. Ah, é? Ah, Ficou muito bom, tô gostando muito. aham, é. Daí tem, mas a atividade que eu vou passar é sobre esse conto aqui, o curioso caso de Benjamin Button, né? Que eu não sei quantos conhecem, quantos já leram, né? A Lavínia está fazendo um trabalho sobre ele, né? Sobre o conto e adaptação para quadrinhos. E aqui tem um artigo daquela revista, né? E do livrinho da Entre Livros, que, né? Aquele que eu mostrei para vocês, que de outros autores eu também estou usando, né? Então eu escaneei aqui. Da revista é bem curto o artigo, né? São 2 páginas só e do livro, o livrinho tem mais um artigo um pouco mais longo, né? Agora, o texto mais assim completo mesmo, né? Porque esses dois aqui são bem assim introdutórios, né? Esse daqui, ó, é um pouco mais longo, que é do livro, O Curioso Caso de Benjamin Button e Outros Contos, né? E outras histórias da era do jazz. É desse livro aqui, né? Boa noite. Boa noite. Então, eu escaneei aqui, né, o artigo. Esse artigo, ele é bem completo, assim, fala sobre o contexto, fala sobre a vida, fala sobre as obras do Fitzgerald, né? E depois tem um texto escrito pela filha dele, que é bem curioso também, né? Pela filha do Fitzgerald com a Zelda, né? Professor, tem um filme também sobre o Gatsby, né? Tem vários. Inclusive, eu não sei se vocês baixam com torrent, vocês baixam? Costumam usar o torrent? Não, eu tenho coisa. Eu assino a plataforma lá. Qual plataforma? A Prime Video e a Netflix e a Telecine Play. E tem o Grande Gatsby em algum... É uma ótima pergunta, eu posso conferir agora, inclusive. Então, Não está procurando. tem várias versões, né? Eu vi uma que é mais recente. Vou Tem uma procurar. que é mais Tem uma recente. com Leonardo DiCaprio, né? Eu ainda não Isso. assisti, mas eu quero É, assistir. é essa que eu vi, com o Leonardo DiCaprio. É legal? É legal. Mas, assim, claro, né? Como sempre, é bom saber que o filme não substitui o livro, né? Agora, eu ouvi dizer que a versão mais interessante é uma versão de 74, parece.
Eu baixei agora, né? Mas eu não vi ainda. Então, por isso que eu perguntei se vocês usam o torrent, porque eu tenho um site, né? Que não, eu não sei se eu baixei pelo site, mas enfim, eu baixei pelo torrent. Bom, de qualquer maneira, Manda depois, professor. Eu não sei mando, se eu tenho, mas manda, por aham, favor. mando. Assim, o torrent é um programa, né, de compartilhamento de arquivo, né? E tem gente que não gosta de usar porque tem receio de pegar vírus e tal, mas bom, eu não sei se é ingenuidade da minha parte, mas eu uso, sim, né? Bom, de qualquer maneira, peraí, estão escrevendo aqui no chat, eu não estou conseguindo abrir por causa da tela. De qualquer maneira, o que eu quero propor, né? Torrent era o treinador do Flamengo. Né? O cara chama Torrent, né? Como que ele chama mesmo? Não sei o que, Torrent. Professor, Oi. não tem nem no Prime Video, nem no Telecine Play, nem na Netflix, nem tem ter, porque é certeza que não vai ter. Mas tem no Stremio e tem, tipo, todas as versões. Tem essa nova com o Léo DiCaprio lindo, perfeito. Tem uma de 74 Isso, é a de e, 174 que eu e vi. tem a de 49. Nossa, E tem a de 26. caramba. Tem todas. O Stremio é perfeito e é de graça. Tem todas aqui. Como que chama? Stremio? Stremio. Vou digitar aqui. Por favor. Manda no É só WhatsApp, baixar, Kelly. baixar e criar uma conta e assistir. É de graça e tem, tipo, todos os filmes do mundo, tem série. Nossa, que legal. Eu tenho, eu tenho muitas plataformas porque eu vejo muito filme, então eu Ah, acesso tudo. legal. Vou mandar no grupo, só Stremio. Quem entender, Aham, entendeu. Stremio. Beleza. É que às vezes a pessoa não tá na conversa e vai achar estranho, mas é isso. Recomendo super, tem qualquer coisa lá. É incrível. Legal. E daí você vê pelo notebook, pelo computador? Eu vejo pelo computador. Bom. Mas se tiver a entrada HDMI e seu computador, dá para conectar na TV e aí fica melhor de assistir. Legal. Bom, sobre o conto, né? Alguém já leu? Só para eu saber. Eu não conto, né, professor? A Lavínia, ela já leu, porque ela está fazendo a iniciação científica sobre isso, né? E os demais, quem leu? Ainda? Ó, então... Eu não vou falar que sim, mas também não vou falar que não. Hã? Como assim? É porque mais ou menos, entendeu? Que você leu? É tipo, não li tudo, então. Tá, você começou a ler. É, Tá. Bom, mas assim, a questão para mim é a seguinte, né? O mais importante de tudo é que vocês leiam os textos literários, em primeiro lugar, né? E depois os outros, né? Mas assim, se for para escolher, então é para ler o texto, né? O conto, né? E os demais na medida do possível, né? E também a entrevista e os vídeos, né? Daí eu quero assim passar uma atividade que seja um pouco mais espontânea assim a resposta, né? De impressão de leitura e de como vocês interpretam, como vocês o que vocês conseguem compreender, de que maneira, sem direcionar demais, né? Só para eu ter uma ideia, assim, né? Porque, assim, eu tenho algumas hipóteses a respeito desse conto, né? E
eu nunca li nenhum artigo, nada que interprete ou analise, né? Mas, assim, do autor, sim, né? Da obra dele de um modo geral também, mas não desse conto específico, né? Então, eu queria ver se a minha hipótese é uma coisa assim que é mais ou menos seria mais ou menos consenso do público em geral, assim, né? Então eu vou formular as questões, né? Mas é uma coisa mais espontânea mesmo que eu gostaria, né? Do tipo assim, se vocês, vamos supor que vocês tivessem um blog ou um canal no YouTube, né, desses assim que as pessoas têm que elas dão dica de leitura, né, ou sugestão de leitura, coisa assim, né? Supondo isso, e que vocês fossem apresentar esse conto, né? Depois de lido, claro. Como vocês fariam, né? Ou vocês Mas isso em vídeo, professor? Não entendi. não, pode, não, todas as atividades podem ser em vídeo, podem ser por escrito, podem ser em áudio, né? Nesse caso, também, eu vou, pode ser em vídeo, pode ser por escrito, pode ser em áudio, né? Mas a ideia é, assim, fazer uma coisa mais espontânea mesmo. Se quiser se basear naquilo que já leu, pode também, né? Uma coisa mais livre, vamos dizer assim, né? Então eu vou formular direitinho, mas a ideia é essa, assim, até se gostou ou não gostou, porque tudo isso faz parte, né? Tudo bem? Sim, professor. Aham. Tá, então Ah, aham. Então eu vou formular por escrito, né? Como, como eu tenho feito com todas as atividades, né? E postar lá, tá bom? E é isso, assim, por hoje. Era só falar isso com vocês, né? Eu não sabia até que ponto cada um tinha lido ou não, né? E tudo bem? Certo. tudo bem. Aham. Então tá. Mais alguma coisa que alguém queira dizer? Mais alguma questão? Pode ser tanto sobre isso que eu acabei de falar, quanto sobre o curso de um modo geral, assim, ou até sobre a outra disciplina também. Sim ou não? Eu não entendi a parte que o senhor falou que não vai ter aula de literatura portuguesa. Qual o dia? Não, então, ó, em setembro, pelo calendário, a literatura portuguesa vai ter nos dias 14 e 28, né? Por quê? Porque dia 7, que é segunda-feira que vem, né? né? Dia 21 é, é um recesso. Essa semana do dia 21 de setembro é recesso. Então, a gente tem da literatura portuguesa só os dias 14 e 28, né? Ah, tá. Daí depois, em outubro, só vai ter nos dias 27 e 29. E daí em novembro tem um monte, que é aquilo que eu falei para vocês. Segunda, quarta e sexta, todas as semanas. Só que eu vou tentar, porque como eu já conversei com vocês um pouco sobre isso, acho que no último encontro, né? Que ficou tudo exprimido segunda, quarta e sexta em novembro, né? E depois, além disso, em dezembro e janeiro, continua tendo aula, né? Inexplicavelmente, sendo que o número de encontros terminaria. Encontros até o final de novembro, né? Professor, não tem como adiantar essas aulas?
Não, eu acho que é pior adiantar. Eu acho que é pior, porque vocês já estão sobrecarregados com o tanto de matéria, não estão? Sim, professor. Então eu acho que quanto mais espaçado, melhor, né? O, Sim, porque senão vai ficar pouco tempo para ler. então, é isso que eu acho também. Então, como o Marlon jogou as aulas, como o Marlon jogou as aulas para dezembro e janeiro, inclusive, mas janeiro eu acho ruim, né? Então, eu estou pensando em espalhar um pouco mais, sabe, essas de novembro aqui, né? Espalhar para dezembro, né? Porque daí dá tempo de ir lendo com mais calma e tal, né? Porque, assim, eu falei para o Marlon sobre esse erro, né? Pedi para ele dar uma olhada e corrigir, né? Agora, se ele vai fazer isso e quando ele vai fazer, eu não sei, né? Então, enquanto ele não faz, a gente vai fazendo, vai trabalhando do jeito que a gente acha melhor, né? Vocês concordam? Sim, professor. Uhum, Sim. uhum. Porque eu perguntei para ele também, eu falei para ele, olha, tem alguns dias de outubro que estão vagos, né, no calendário. Daí, perguntei para ele se por quê, né? Por que acumular todas as aulas, segunda, quarta e sexta, em novembro, sendo que tem aula em outubro, né? Daí, ele, ou ele falou dos outros professores e tal. Só que Ele, seu áudio está ligado. pelo, pelos comentários que vocês fizeram no último encontro, né? Me parece que é melhor jogar para frente, né? Do que adiantar, né? Porque senão vocês vão continuar cheio de matéria aí, né? Sim, professor. O senhor também pode fazer, de repente, tipo, segunda que é feriado. O senhor pode gravar um vídeo e a gente assistir outro dia que não é feriado também. E aí É, seria mais rápido assim, nesse sentido. aham, entendi. Bom, da literatura portuguesa, agora que a gente já viu o simbolismo, né? O que vai, a gente vai entrar nas vanguardas, né? Eu posso já postar o material sobre as vanguardas, né? Só que, eu vou ver direitinho. Daí eu aviso vocês, né? A questão é assim, uma coisa é o que fica registrado no SAL, né? E lá no SAL eu vou lançando a frequência que, no caso, não estou dando falta. Acho que nenhum professor está dando falta, né? Porque tem essa questão do acesso, de poder fazer síncrono e assíncrono, né? Então não faz muito sentido dar falta, né? Então significa o quê? Significa que não importa muito que as aulas não coincidam com aquilo que está lá no SAL, né? Tanto é que a Elo falou assim, pelo calendário, a literatura norte-americana, pelo calendário que o Marlon mandou da última vez, a literatura norte-americana já teria terminado. Não é, Elo? Você falou isso? Sim, Aham. Pois é. Só que eu segui a versão anterior distribuindo as aulas da maneira que eu achei melhor, né?
Então, é a mesma coisa que eu pretendo fazer agora com a portuguesa, né? Que assim, o que importa é que a gente trabalhe de fato, né? E, é, e lance de alguma maneira oficialmente, né? Certo? Vocês concordam? Sim, professor. E ficou muito organizado a disciplina norte-americana. Ah, que bom. Então, a portuguesa ainda não está, mas vai ficar, né? Assim, a gente vai lidando com essa situação, né? E acho que vai dar para fazer o trabalho, assim, sem grandes problemas também, né? Tudo bem? Tudo bem. Aham. Então tá, então eu vou organizar direitinho o material sobre as vanguardas e já passo para vocês. Mas eu acho que não precisa contar o dia 7 como aula dada, sabe? O, porque assim, outra coisa também que foi dita, né, é que, por exemplo, a literatura e cultura brasileira 2 que eu lecionei para o espanhol, estava 2 vezes por semana, né? E daí eu perguntei para o Marlon, mas isso não significa que eu tenho que entrar online nos 2 dias, né? Ele falou, não, não precisa, né? E, então, é a mesma coisa na literatura norte-americana em novembro. Da segunda, quarta e sexta, toda semana. Não é produtivo, né? Entrar segunda, quarta e sexta, né? Sendo que muitas vezes é muito mais produtivo postar o texto ali e dar o tempo para vocês lerem, né? Então, a questão é meio de bom senso, assim, né? Certo? Então, com isso eu estou querendo dizer, eu tô querendo dizer assim, que não vai fazer muita diferença, né? Contar como aula dado dia 7 de setembro ou não, né? Porque o que importa é qual é o conteúdo que foi trabalhado e de que maneira, né? Certo? Sim, Verdade, professor. professor. O importante é a quantidade, né? Que o senhor tem que dar, não importa o dia. Isso. O importante é o conteúdo. E como vai lançar oficialmente é, é segundo plano, né? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Tá. Então por hoje é só isso, assim. A não ser que alguém tenha pergunta, e daí, como eu falei, né? A atividade eu vou postar por escrito, né? Certo? Tá bem. Tá Você vai certo. postar só amanhã. É só amanhã, né? O Ou já tem pronto o plano de atividade? Não, a proposta da atividade, É. para noite eu vou escrever e já posto. Ah, tá, ok. Mas assim, como sempre eu vou dar um mês, se vocês quiserem, posso fazer como a outra também, dar 1 mês e meio. Prefere? É porque se o senhor fosse já postar agora, eu ia aproveitar que a nossa aula foi curta e já começar a leitura. Ah, entendi. Então, Lavínia, mas aquele material todo você já leu? Que tá lá? Não. Aham, então, eu não sei se eu, quando você estava escrevendo seu projeto, se esse aqui você leu. Qual? Esse aqui, ó, que é que é a introdução desse livro, dessa edição que eu tenho. Ó. Não. Não, eu não li esse. Ah, então, esse aqui é bem interessante. Esse daqui é o mais interessante de todos, é o mais completo,
fala bastante Uhum. sobre o contexto histórico, né? Ah, Sim. esqueci de dizer Então, uma coisa. Uma outra coisa é a seguinte, ó. Esse ponto, uma das coisas interessantes dele é que ele, a história, né, ela se passa de 1860 até 1930, né? Então, são 70 anos, né, de, assim, o tempo cronológico da história é esse, é, de 70 anos, né? E a maneira como a história é escrita, dá para a gente perceber vários acontecimentos importantes, né, do país, né, durante esses 70 anos, né. Então, outra coisa que eu vou fazer também é selecionar naquele documentário, sabe um documentário que eu passei para vocês o link, da história dos Estados Unidos? Não sei se vocês lembram, no início do semestre, no início do ano, aliás. Alguém se lembra? Bom, Sim. Sobre o quê? sobre a história dos Estados Unidos. Eu não sei se eu lembro. Eu acho que não. eu não lembro. Não, peraí, quem falou que não lembra? Lavínia. Assim, de senhor ter passado no início da matéria, não. Ah, tá, mas você sabe porque depois a gente conversou, né? Aham. Tá. Então, eu vou passar de novo selecionando os episódios que estão relacionados com o contexto histórico do conto, tá bom? Assim, porque também é uma outra coisa interessante, né? Que enriquece a leitura. Mas daí, claro, isso daí para quem tiver mais disponibilidade e interesse, né? O principal é ler o conto, tá bom? Beleza. Ok. O Eduardo já saiu. Tá. Então é isso. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma observação, Não, acho que é isso mesmo. tá. Então tá. Então por hoje é isso. Então, Beleza. então até mais, e a gente pelo WhatsApp, né? Porque daí eu vou avisar sobre o material postado na Literatura Portuguesa 2. Certo? Beleza. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Então tá. Então, bom feriado, bom fim de semana, bom feriado, e a gente vai se falando. Professor, tem uma dúvida. Fala. O senhor botou lá no Moodle uma atividade do Henry James, mas não tem data de entrega. Eu não Ah, sei quando é é? para entregar. Sério? É, sério. Eu Peraí. tinha visto, mas eu não falei porque eu quis dar uma de sonsa, que o senhor não ia cobrar, não, porque não tem Sei. data de entrega, mas a Kelly estragou com os meus planos. Desculpa, eu preciso de nota. Não, então, eu tenho dado um mês de prazo, né? Ah, não coloquei. Não, então, eu tenho dado um mês de prazo a partir do momento em que eu posto a atividade, né? E eu posto a atividade sempre naquela semana específica. Só que a Elo pediu para dar um prazo maior. Então, na última atividade, eu dei um mês e meio. Então, eu posso dar um mês e meio aqui para essa também. E para essa que está sem, né, do Henry James, e para a do Fitzgerald e do Hemingway, também um mês e meio. Tá bom A assim? do Mark Twain está escrito para entregar em outubro, professor. Não, a do Mark Twain é porque eu falei assim,
para quem tiver interesse de ler o Huckleberry Finn. Daí eu dei um prazo maior. Assim. Isso daí é porque eu falei assim, alguém tem interesse de ler o próprio... Porque o Huckleberry Finn é a principal obra do Mark Twain, né? Eu acho que foi a Elo que falou que tinha. Eu falei, então eu dou um prazo maior. E para não ficar muito confuso, quem lê o conto tem tal prazo, quem lê o romance tem tal prazo, eu dei um prazo maior para as duas, né? Muito. Esse Mark Twain é aquele que tem a polêmica sobre ele escrever literatura Isso. infantil juvenil ou não? Não, não. A polêmica é sobre ele usar termos racistas, né? Ah, tá. Se você assistiu o documentário, daí eles vão falar sobre essa polêmica, né? Tá bom? Ok. Então é isso. Então eu vou dar um prazo de 1 mês e meio do Henry James, né? E um prazo de 1 mês e meio também do Fitzgerald. Tá bom? Perfeito. Tá. Ok. Mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Então tá. Então, como sempre, né, vai ficar gravado e eu vou subir no YouTube. Beleza? Ok, professor. Obrigada. Boa noite. Eu que Tchau, agradeço. professora. Até Boa semana que noite, vem, bom fim de pessoal. semana. Tchau, até amanhã. Tchau. Igualmente. Até Boa amanhã. noite, gente.